De volta para esse primeiro bloco, eu já vou passar a bola na marca do pênalti aqui para ver se o Osmir vai fazer o gol. Não pretendo. Só quando eu era jovem que eu fazia. Era, né? Quando eu jogava lá. Você jogava de gandula? Não, eu fui um grande craque. Foi? Qual era a posição? Qual era a posição? Bateu muito no meu pai, Osmir. Foi? Qual era a posição mesmo? Aliás, um dia desse eu vi uma foto de um time que teu pai jogou, o Zeca Matias. Eu tenho aquela foto. Então é o seguinte, vamos começar aqui sobre a questão da crise econômica que afeta não só o nosso Acre, mas afeta o Brasil todo. E alguns estados de forma muito mais ativa. Hoje nós assistimos no Rio de Janeiro, ontem, aliás, assistimos no Rio de Janeiro, invasão da Assembleia, outros municípios parcelando e tal. E essa crise, inevitavelmente, se não houver uma tomada de posição por parte, notadamente do governo federal, ela alcançará, naturalmente, todos os estados. E o Acre não está fora dele. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: quais as medidas que o governo está tomando para não acontecer conosco o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro, ou está acontecendo com o estado do Rio de Janeiro, não só na contenção de despesas, por exemplo, ele cortou 20% do salário dos cargos comissionados. Depois prometeu que demitiria 545, que não cumpriu até agora. 545 cargos comissionados, que ele não cumpriu. Quais outras medidas ele está tomando, inclusive com relação às receitas? Osmir, eu e colegas aqui da bancada, eu não sou goleiro, né, mas esse pênalti é fácil de defender. Então pronto. Muito fácil de defender. Primeiro, as medidas elas não são tomadas agora. As medidas elas vêm sendo tomadas desde o primeiro dia de governo do Tião Viana, desde o dia 1º de janeiro de 2011. As medidas são uma série de medidas, e foram essas medidas que foram adotadas ao longo desses anos, desses 6 anos, 7 anos, que permitiram que nós chegássemos até agora como sendo um dos primeiros estados, um dos únicos estados brasileiros a ter o seu salário em dia. Não é fato que o governador prometeu cortar. O governador disse que cortou. Ao longo, só este ano, ele cortou 545 cargos na administração pública. Lá atrás, nós já tínhamos reduzido terceirizados, já tínhamos reduzido outros cargos subvencionados, aluguéis de prédios públicos, aluguéis de carros e tudo mais. Isso tem permitido que a gente faça a travessia. Agora, isso não quer dizer que nós não vivamos um momento de crise. Paralelo a isso, a opção que o governador fez, no primeiro ano do seu governo, de incentivar que a iniciativa privada, incentivar que iniciativas econômicas também se instalassem no nosso estado. O próprio governo fazendo investimentos empreendimentos como a Dom Porquito, empreendimentos como a Peixe da Amazônia, empreendimentos no pequenos negócios, que o Henri está aqui agora, são mais de 22 mil pequenos negócios que nós fomentamos na economia. Isso faz com que a gente consiga ultrapassar esse momento de dificuldade. Mas isso, repito, não quer dizer que o Acre esteja surfando nos melhores momentos e não sinta o efeito da economia. Para você ter noção, de janeiro de 2011 até agora, nós deixamos de entrar no nosso cofre, através de repasse constitucional, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer uma cidade do povo com as 10.518 casas concluídas, com toda essa infraestrutura. Mesmo assim, a gente tem ultrapassado. Este ano foi 320 milhões. As pessoas falam assim, mas vem outros recursos, vem. Mas a capacidade que o governador já teve lá atrás, junto com o apoio muito grande da Assembleia Legislativa, de captar recursos externos, é isso que permitiu que a gente fizesse os investimentos e que a gente tenha... Léo, me permite fazer uma contestação de alguns dados que você colocou aí. Primeiro, você disse que o governo demitiu ao longo do tempo. O governador não disse que demitiu. A palavra dele é eu vou demitir. Primeiro ele disse que eu tenho gravado. Não foi isso. Eu tenho gravado outra coisa. Não foi isso. Eu também tenho quero gravado. te dizer o seguinte, em setembro de 2015, essas informações foram tiradas do portal do governo. Portal da Transparência, qual? O governo tinha, de SEC 1 a SEC 7, 2.013 comissionados. Em setembro de 2016, um ano depois, o governo tinha, de SEC 1 a SEC 7, 1.968. Quer dizer, em um ano, de setembro de 2015 a 2016, apenas 45 foi a diferença entre exoneração e demissões. Segundo,
Depois de setembro, em outubro, eu consultei o Diário Oficial, de outubro e novembro, o governo fez uma demissão, que não foi a pedido, desse período. A pedido, demitiu 36 e admitiu 18 após esse período que colocou. Então, não tem aqui nada de 545 de setembro de 2015 até agora. Osmir, este ano o governo cortou da sua estrutura 545 cargos. Mas aonde? Na estrutura de governo. Não, mas não está entre publicado cargos aonde? comissionados, entre funções gratificadas e tudo mais. Na questão não é de ser publicado. Foi cortado 545 cargos. Mas não foi publicado, então? Este ano foi publicado, claro. Não, isso aqui é uma consulta feita do Diário Oficial. Eu estou lhe falando que é 545 cargos entre função gratificadas, função comissionadas e SEX. Não, isso aí não está, pelo menos o que você está dizendo, eu quero lhe dizer que não está, porque eu consultei o Diário Oficial. Se o Estado não tivesse cortado na própria carne, o Estado hoje não chegaria ao final do ano sem condições de pagar os seus salários dos seus servidores. Então, as medidas austeras foram adotadas, as medidas de está corte pagando muito, você desculpa, já que se polemizou dessa forma, porque isso aqui são dados do Diário Oficial, ele está pagando porque ele paga uma parte e deixa de pagar a outra. Servidores? Por exemplo, quem presta serviço é o Estado. Não está recebendo. Os servidores públicos do Estado estão entre os 3 estados do Brasil que não parcelou, quem presta serviço que não atrasou. Ao Estado? Estou falando de servidores Não, pois ele deixa de pagar quem presta serviço para pagar o funcionário. Eu não posso entrar, Osmir, em questões de terceirizados e servidores de iniciativa privada. Eu falo dos servidores contratados da Folha do Estado. Eles recebem em dia o Estado do Acre, é um dos poucos estados brasileiros que paga o seu salário em dia. Bom, me deixou... Pois não, eu só quero dizer, Narciso, que esses dados são do Diário Oficial, que eu não fiz aleatoriamente. Pois não. Osmir, Léo, Irene. Eu tenho plena convicção de que o desastre fiscal do Brasil, da União, dos estados e dos municípios foi uma obra construída desde Pedro Álvares Cabral. Não conheço na história do Brasil ninguém que tenha dito: eu vou governar respeitando a capacidade financeira do Estado. Ou gastaram tomando empréstimos, está aí a nossa dívida ter chegado hoje a 3 trilhões e 200 bilhões de reais, ou gastaram ao ponto de deixar com que a nossa carga tributária, Osmir, é a maior do mundo, sim, claro, a maior do mundo, ou gastaram fazendo com que o juro praticado no Brasil seja o maior do mundo e na sua forma mais perversa e mais fácil, botando as maquinetas da Casa da Moeda para fabricar dinheiro sem fundo. Eu, às vezes, nas minhas discussões, eu não aceito quando se diga que a culpa do desastre econômico do Brasil financeiro seja culpa do PT, nem do PMDB, nem de ninguém. Eu incluo o PT como um dos responsáveis, mas que ninguém está livre disso. Você concorda com isso ou não discorda? Eu concordo. É só para fazer aqui, quando você fala desde Pedro Álvares Cabral, quando o Dom João VI deixou o Brasil, deixou lá o príncipe regente, ele levou tudo, né? 7 caravelas, 45 mil pessoas e toda a raspa do taxa da economia ele levou. Né? Só para você... Voltou para Portugal, Levou para Portugal. O que eu acho? Eu acho que nós temos que parar de culpar fulano, beltrano ou cicrano. Mas os problemas econômicos do nosso país, eles vêm ao longo dos anos. Mas nós tivemos, durante os governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma, o momento onde as desigualdades sociais do nosso país foram diminuídas. Isso, que foi uma das maiores obras que um governante pode fazer, hoje é tido por governos ilegítimos, por um governo ilegítimo, e por pessoas
que defende o governo ilegítimo que está aí como algo que foi feito de forma errada. Eu acho que não. Se você distribuir renda, se você dá oportunidades para aqueles que nunca tiveram, se você faz investimentos na economia interna, você está agindo correto. Agora, ninguém pode desconsiderar que essa crise mundial, ela começou lá em 2003. Hoje nós temos 12 mil desempregados. Cadê o governo que disse que resolvia as coisas? 2 milhões. Até quando vão continuar dizendo que a culpa é do PT, que a culpa só dos governos do PT? Até quando? Não, aí eu discordo de você. Eu queria ouvir o Henrique vai já falar, mas eu quero é economista. de pleno discordar de você. O Henrique é economista. Você querer também isentar o PT Não, de forma culpa, alguma. não isenta. De forma alguma. Porque senão você está imitando o Simpson. Até porque eu vou lhe falar o seguinte, qual foi a grande falha da presidenta Dilma? Ganhou com um discurso e entregou na mão... Mas, Léo, Narciso, permite... Não, você só vamos ouvir não participou ainda. Antes de ouvir o Henrique, eu só lembrar aqui uma frase do Simpson, aquele desenho animado, que disse que se a culpa é minha, eu transfiro para os outros. Então, nem o PT pode transferir para os outros, nem o PSDB pode, nem ninguém pode. E eu tenho outro detalhe. Os Simpsons são bons, Os Simpsons são bons. Viu? Vamos lá, Henrique. Viu? Ouviu o Henrique? A esquerda não deu certo no mundo, em lugar nenhum onde foi implantado, porque eles quiseram exatamente fazer isso. Eles quiseram fazer a justiça social, que é louvável. A justiça social tem que ter caixa. Eles nunca souberam produzir riqueza, aí quiseram distribuir o que não tem. Aí é fácil dizer, não, nós beneficiamos. É até louvável. Eu acho que tirar da miséria é um sonho desejável. Mas eu quero... Permita eu fazer uma pergunta aqui. Tu és economista, né? Sim. Mas antes de tu fazer a pergunta, sim, porque vocês já fizeram um monte de perguntas Isso, aqui. E você só ouvindo. Eu estou ouvindo, né? E eu queria falar assim um pouco, Osmi, primeiro sobre a primeira pergunta que você fez, sobre quais são as medidas que são tomadas num estado como o nosso, de uma economia pequena, né? Proporcionalmente falando aos demais estados, né? Uma economia que é comparada à região norte, né? Hoje como uma das mais estáveis, pequenas, mais estáveis, com geração de emprego, de postos de trabalho positivo, com indicadores sociais positivos, porém, uma economia pequena. E quais as medidas que a gente pode destacar que o nosso governo está fazendo para que essa economia pequena, num tempo de crise, possa se sustentar? Muito bem. Pelo que eu entendi, o desafio é esse. Pelo que eu entendi, essa é a questão. Bom, vamos fazer a conta da economia que serve para o Acre, que serve para a Rússia, serve lá para a China, para os Estados Unidos e para os estados ali, para os países ali árabes, do petróleo à sustentabilidade ambiental. A conta da economia é o seguinte: gasto público, mais investimentos privados, mais famílias, mais exportações, balanço comercial de forma geral, que vai dar o PIB, que é a riqueza, que é a economia. O que se tem como economia é a riqueza material. E é assim? O que você pode dividir, né? Isso, exatamente. Então, nós estamos falando disso. Isso tudo que essa continha... Então, quais são as medidas? Mas eu posso te dar um dado e você prossegue? Essa continha que é rápida. Mas eu posso dar um dado aí e você prossegue, inclusive em cima disso, já que você citou o PIB... Só tem até mais... Não, ao contrário, você citou o PIB. O PIB do Acre, Narciso e Léo, de 2003 a 2008, foi de 6,3. De 2009 a 2014, baixou para 3,8. E a estimativa para 2015 a 2020, a que nós estamos discutindo o PIB, é para 1,2. Prossiga. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Tá. A gente não pode analisar só porque diminuiu que é ruim. Sim, não é porque diminuiu nós que é ruim. Nós estamos acabando de dizer que é riqueza. Os Estados Unidos cresce menos do que o Acre e é a maior economia do mundo. Pelo tamanho, né? Claro, mas não só pelo tamanho, pela eficiência. Porque quando se fala de economia, a gente não pode falar só Sim, mas eu dei os dados para você exatamente dissecar.
Tá, então quais são as medidas? Bom, aí vamos para o gasto público, que é uma das variáveis que compõe o PIB, que vai compor a economia. Aqui no Acre, o governador Tião Viana tem redução, aliás, não é redução, não é a redução, é o controle fiscal. É o controle fiscal, que envolve gastos correntes, gastos com pessoal, principalmente, e envolve investimentos, gastos com capital. Beleza. Esse gasto público aqui no nosso estado, o governador tomou sérias medidas, austeras medidas, para controlá-lo. Tanto é que, não tinha quebrado. Destacado pelo nosso querido Leonildo, vou falar como tu falou aí, tinha quebrado. Se o governador não tivesse juntado os secretários, a equipe de governo, e ter dito assim, olha, nós precisamos administrar com eficiência. Eficiência, diga-se de passagem, otimizando recursos. Nós estamos nós passamos agora no último ano, e eu digo isso porque eu estou lá no governo e sou secretário de uma secretaria ativa que tem, né, um custo para o Estado. E eu participei de várias reuniões que o nosso governador estabelecia metas. Isso é importantíssimo dizer. Essa medida não é qualquer governador que tem coragem de chegar e dizer nós temos que estabelecer algumas metas menores aqui, de metas fiscais, e nós temos que estar dentro delas, porque senão nós vamos quebrar, como tu disse. Então, uma medida, estabelecer metas de eficiência do gasto público. Isso foi feito aqui no Estado. Sim, mas inclusive meta para pagar os que prestam serviço ao Estado, tem uma meta sobre isso? Sim, nós tivemos, todas as secretarias o que eu escuto tiveram uma reformulação. Reclamações dos que não recebem, prestam serviço, não recebem do governo. Pô, eu vou te falar uma coisa que eu tenho pessoas, inclusive, próximas a mim. E eu posso te falar sobre isso. Aqui no nosso estado é um dos poucos do Brasil que mantém em dia o seu pagamento com pessoal. Com pessoal, tudo bem. Eu estou falando de pessoal. Aí olha só, por quê? Porque pessoal é 70% do gasto corrente. Vamos para o investimento? Deixa eu só falar para o investimento. Eu quero ver se do investimento. O investimento. Não, mas aí é é interessante. O Henry ficou o tempo todo encalado, mas quando pegou o badalho dele não para, né? Mas não é para falar sobre economia? Ele é professor de economia. Então vamos lá. Então, aí o investimento. Estou desconfiado. É claro. A nossa economia não tem recursos próprios. É claro que não tem recursos próprios. Vocês sabem disso mais que eu. Nós não temos recursos, mas nós temos inteligência. Aqui, o Estado do Acre, a gestão pública do Estado do Acre... Olha o que você vai dizer. Não, quando eu digo inteligência, estratégia. Olha só, nós temos aqui uma pré-indústria, né? Uma indústria de suíno estabelecida com um mercado potencial enorme. Um investimento que gerou quantos postos de trabalho? Nós temos a indústria de peixe. A indústria da madeireira está aí, já vem de um tempo. Né? Aí investe nos pequenos negócios. A microeconomia, macro e microeconomia. E combinadas entre si, é o que tem sustentado a economia. E por que o PIB está caindo? Vou lhe dizer já. São medidas de governo. Quem tomou essas medidas? Foi o governador Tião Viana, foi a decisão dele. Que disse que nós vamos investir nisso, nós vamos investir nisso, vamos investir nisso e nisso. Mas a economia do Acre não está crescendo, não diga isso. Quando nós... Os dados nem desmentem... nem disse. Osmir, porém, só para encerrar... Como é que nós não estamos crescendo, que nós somos dos 7 estados que é superavitário? Só para encerrar... Mas a economia não. Superavitário em quê? Fiscal? Só para encerrar, Osmir, quero falar sobre o PIB. Sim. Então, por que nosso PIB hoje não é ascendente, não está na curva ascendente? Por quê? Ora, é só tu fazer a análise da movimentação de capitais. Apesar de o PIB não estar em ascendência, a nossa balança comercial é positiva. A movimentação de capitais não é a mesma de 2009, 2003 a 2008. Isso não é aqui no Acre, não. Isso é no mundo. Existem 50 bilhões de dólares que são concentrados nas instituições financeiras que estão parados. Se tu não tem investimento, tu não tem movimentação de capital, é claro que o PIB, dado aí, Osmir, a conjuntura mundial,
não é uma particularidade do Acre. Pegue todos os estados, qual o estado do Brasil que teve... Tá, mas deixa eu dar um dado aqui, para você até que for o caso prosseguir, viu, Narciso? Por exemplo, primeiro tem que esclarecer a opinião pública aí que... Primeiro PIB, intervalo já. Produto Interno Bruto é a soma das riquezas produzidas no estado, no município, numa nação e tal. O estudo do Banco Itaú diz que o PIB da região norte, Narciso, deverá avançar 3,9%, que toda a riqueza deverá avançar 3,9% em 2017, acima da média das demais regiões do Brasil. Só que o nosso crescimento no Acre está estimado pelo mesmo estudo em 1,2%. Em 1,2%. O crescimento do PIB. O crescimento, sim. O crescimento. Vai passar aí dos nossos 12 bilhões hoje para os nossos 17. Mas é um crescimento bem inferior ao crescimento das demais regiões do norte do Brasil. Tu está falando de estimativa. E aí, na economia, estimativa é apenas estimativa. Não se considera algumas variáveis que o governo faz. Não se considera. O Banco Itaú, que é uma instituição, claro, apresentar, né? É um dos maiores bancos do mundo, não tem problema não. Mas o IBGE não tem os mesmos dados do Banco Itaú e as instituições de pesquisa também não demonstram isso. Pelo contrário. Não, do PIB tem. Não demonstra na mesma proporção. Semelhado. Isso, semelhado. O que eu quero falar para vocês é que... Eu quero chamar o intervalo. Só concluir. A estimativa de crescimento de todos os entes, enfim, dos agentes econômicos, elas são feitas com base no status quo, ou seja, num momento. É nesse momento, com essas variáveis, a estimativa é essa. Mas nós temos 400, né, Léo? 400 milhões de investimento para vir já no ano que vem. Só nos pequenos negócios, o governador destinou quase 20 milhões de investimento, quase 30 milhões para 2017. Como que o PIB do Acre não vai crescer? Como? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, já não sai daí.